Jesus, igreja, sejam todos bem-vindos aqui na graça e santa paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer aqui a presença da evangelista, pastora evangelista Maria conosco. Seja bem-vinda, pastora Maria. Eu quero deixar aqui uma palavra que está em Isaías 55, que diz assim, versículo 8. Porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas reagem à terra, e a fazem produzir e brotar para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Esse louvor eu dediquei praticamente, sabe, a mim, a vocês, a cada uma que já passou por uma situação parecida com isso, mesmo sem entender os planos de Deus nas nossas vidas, às vezes até a gente questiona a Deus por certas coisas que acontecem, e a gente não entende, mas a gente sabe que as coisas, os planos de Deus são melhores do que os nossos. Hoje eu perdi uma pessoa que eu mais amava, assim, aqui, a minha sogra, assim, que me tem aqui como uma mãe, então, eu não entendi o porquê, não sei, não vou entender, mas eu sei que quem tem o poder da vida e da morte é só Deus, Ele que dá, Ele que tira. Então não tem por que eu questionar Deus porque Ele levou a minha sogra. Lógico, a gente fica triste porque nós somos seres humanos, a gente sente a perca, mas não é fácil. Não é fácil você aceitar uma coisa que você não entende. Mas como nós somos cristãos, filhos de Deus, a gente sabe que os planos de Deus são melhores que os nossos. Mesmo que doa, mesmo que vai ficar ferida, mas a gente sabe que quando você vai para os braços do Pai, você está melhor do que aqui, né? Então, ela era cristã e é o que me conforta saber que ela está agora nos braços do Pai. Então, eu deixo essa palavra para vocês, na Isaías 55, 8. Eu sei que cada uma já passou por uma situação assim. Agradeço as palavras de vocês e só Deus só me dá força para estar aqui, porque a obra ela tem que continuar, ela não pode parar, e mesmo que haja vida, haja morte, a obra não pode parar. E é um até logo, né? Porque a gente sabe que tudo isso vai passar e logo, logo a gente vai se encontrar. Então, meu coração agora tá doendo, vai doer um pouquinho mais, até realmente eu encontrar um pouco de descanso. Mas é isso. Nós estamos aqui para receber do Pai hoje, através da vida da pastora Maria, que eu sei que tem uma palavra diretamente do céu para a gente. Mas vamos estar aqui orando. Eu queria estar convidando hoje a pastora Gabriela, para estar orando aqui hoje, para estar abrindo nosso culto. Pastora Gabriela, Paz do Senhor Jesus, minha querida. Você está aí disponível? Deixa eu só aqui tentar aqui abrir o teu áudio. Eita glória. Tá aberto já, viu? Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Querida pastora Maria está aqui. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, né? Agradecer o Senhor. Que o Senhor também, que o Espírito Santo possa estar consolando o seu coração, da sua família, do seu marido nesse tempo, que a gente sabe que é só um até logo, né? Que, glória a Deus, nós estaremos juntos em breve. Senhor querido Deus, Pai amado, na autoridade do nome do Teu Filho Jesus, que nós estamos aqui hoje, Pai, reunidos, Senhor, por mais um dia na Tua presença, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós engrandecemos o Teu santo nome, Pai, e nós te falamos, Deus, que alegria, Deus, poder estar vivo no dia de hoje, Pai, que alegria, Senhor, estar aqui hoje, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem feito tanto sem nós merecermos, Deus. E glória a Deus, Pai, pela vida da pastora Fabiana, da pastora Alexandra, Pai, esteja dando a ela, Pai, o conforto que ela precisa, Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, esteja tirando as dores do coração dela, do marido dela, Pai, que no nome de Jesus, eu acredito que ela tenha feito tudo o que ela pôde fazer em vida e que isso possa confortar o coração dela, Pai, que a gente possa honrar os nossos pais em vida, Pai. Abençoe a família da pastora Fabiana também, Pai, a Alexandra também, Pai. Nós sabemos o quanto é desafiador estar à frente de um ministério online, em outro país, Pai, em outros países, né?
Nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, pelas famílias delas, pelos filhos delas e por todas as pessoas que estão aqui hoje também, Pai. Esteja abençoando a pastora Maria, Pai, esteja entrando, Pai, com força, Deus, na vida dela, na família dela, Pai, esteja revertendo, Pai, situações, Jesus, que só o Senhor sabe que ela precisa, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por cada pessoa, Pai. Acampe seus anjos, Deus, em cada casa que está aqui representada, Pai. Nos cubra, Pai, com teu sangue hoje, Pai, que a gente possa receber do céu, no nome de Jesus. Amém. Obrigada. A oportunidade já está comigo? Amém, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Meu Deus, esse Deus, ele é tremendo, né? Ele sempre avisa antes, né? Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Shalom, boa tarde, boa noite, que todos sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. É uma alegria enorme estar com vocês, mas já sabendo que a luta não é contra a carne nem o sangue, nós já vamos fazer uma oração de guerra aqui, selando essa reunião no nome de Jesus, esse culto, quebrando toda a potestade no nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos repreender agora toda cilada desse demônio pelo poder que há no nome de Jesus. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, me coloco diante da Tua presença, Pai. Eu chamo agora, Pai, os Teus anjos ministradores, Pai, para que o Senhor venha comparecer a esta reunião. Pai, é no nome de Jesus, Pai. Eu chamo anjos de alta patente, anjos de guerra, para adentrar em cada portal, Senhor, e destronar todo o principado, toda a potestade. No nome do Senhor Jesus, bate retirada agora, pelo poder que há em Cristo Jesus. Todo levante de Satanás seja agora quebrado, anulado, destronado pelo poder que há no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu rejeito todo intruso, eu rejeito toda potestade. Eu já te vi, Satanás. Sai agora, bate retirada, aonde você está escondido, sai agora, sai no nome e autoridade do nome de Jesus, bate retirada agora, sai no nome de Jesus. Eu ordeno agora, ouve a minha voz agora, ouve a minha voz agora, cata todo o teu lixo e bate retirada agora, bate retirada agora. Você não tem autorização para permanecer nesse lugar, você não tem autorização para permanecer neste lugar. É no nome de Jesus, eu lanço fogo do céu, eu lanço fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus, para queimar toda a potestade, todo levante, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu convoco agora, Pai, no nome de Jesus, anjos de guerra para estar comigo, Senhor, dirigindo, Senhor Jesus, esta palavra, trazendo esta palavra, a qual o Senhor tem ministrado no coração das tuas filhas. Pai, eu rejeito, Senhor, toda astúcia cilada de Satanás, toda flecha inflamada de Satanás, bata em retirada agora, no nome de Jesus, e eu selo, em nome de Jesus, este culto para a glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Amadas, a gente já é acostumado a essas coisas mesmo. Aleluia. Sempre acontece esses levantes do adversário, né? Mas o Senhor, ele é poderoso para destronar todo o principado. O nome do Senhor Jesus, ele tem poder. Então, basta nós crermos, basta nós colocarmos o Senhor Jesus à nossa frente, porque Ele é o nosso escudo, é o que diz a palavra a qual as nossas irmãs nos deu um tema, que é Salmo 46, verso 1. Então, o nosso Jesus, ele é a nossa fortaleza e ele é o nosso escudo. Então, nenhuma flecha inflamada pode permanecer diante da presença deste Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Então, nós vamos ler aqui esse verso, a qual as nossas irmãs escolheram com tanto carinho, com tanto amor, e nós vamos
passear um pouco sobre esta palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, diz a minha Bíblia, a sua Bíblia, seja qual for a versão, né? As palavras vai sempre ter o mesmo significado. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso é maravilhoso. Isso já quebra toda cadeia maligna. Deus, ele é o nosso refúgio, é em quem nós devemos confiar. Esse versículo nos apresenta Deus como uma couraça, como um refúgio, como uma mãe que pega os seus filhos e acalenta no seu colo. Essa passagem nos traz à tona que o nosso Jesus, o nosso Abba, o nosso Deus, toma pela sua mão direita e nos protege e nos guarda. Ele diz que ele é a nossa fortaleza. Ele oferece socorro no momento da nossa necessidade. Então, vamos analisar esse versículo por parte. Vamos analisar esta palavra por parte. E a primeira parte desse verso é: Deus é o nosso refúgio. A palavra refúgio, meus amados, denota um lugar seguro. Refúgio é um lugar, é um abrigo onde se pode encontrar uma proteção e um descanso. Oh, glória! Oh, aleluia! Então, o refúgio aqui que o salmista coloca e nos afirma, ele está dizendo assim, que Deus é este lugar seguro. O salmista está afirmando isso para nós, que Deus, ele é o nosso refúgio em todos os tempos, em tempos de adversidade, em tempos de tribulação, em tempos de medo, em tempos de guerra. Ele é o nosso refúgio. Oh, louvado seja Deus. Isso implica que, diante os enfraquecimentos, as dificuldades, a insegurança, Deus, ele é a nossa segurança. Deus, ele é a nossa paz. Sabendo que ele está disposto a nos proteger a qualquer momento, seja de dia, de noite, seja em qualquer lugar do planeta, aonde você estiver. Deus, ele diz que ele é o nosso refúgio. E o engraçado é que esse versículo, esse salmo, ele foi escrito em meio a uma grande perseguição. O povo de Judá, eles estavam sofrendo uma grande perseguição de Senaqueribe. Isso vai nos relatar em 2 Samuel, a partir do capítulo 18, a partir do verso 13, vai nos contar sobre esta perseguição. A palavra de Deus vai nos trazer que Senaqueribe, ele afrontava o povo de Deus, ele debochava do povo de Deus, ele dizia para o profeta, para o rei Ezequias daquela época, dizendo: cadê o teu Deus? Que ele não te livra, aonde que ele está? Porque eu tenho o poder na minha mão, eu estou assolando Jerusalém, eu estou assolando Judá. E ele debochava do rei Ezequias, né? Mostrando, querendo dizer que o nosso Deus, ele não se importava com a nossa dor. E o inimigo, amadas, o inimigo, ele tem essa intenção. Ele tem a intenção de pressionar o povo de Deus. É uma pressão a qual o inimigo, ele lança sobre o povo de Deus. Mas nós, igreja do Senhor, nós temos esse Deus como o alto refúgio, o alto refrigério para a nossa alma. Senaqueribe, ele invade Judá, ele toma as cidades fortalecidas e ele zomba da cara do rei Ezequias. Ele ataca com um poder a qual o povo de Judá não estava acostumado.
Mas Ezequias tenta negociar, e aí foi o erro, aonde o rei Ezequias errou, porque ele tentou negociar com o inimigo, admitindo a sua derrota. O preço, amados, o preço que Senaqueribe cobrou era ouro, era prata, sabe? E essas pratas vinham do próprio templo de Jesus. Mas Deus não queria isso. Ele queria que o rei Ezequias se levantasse, se colocasse de pé para enfrentar a adversidade, porque é isso que esse versículo, que os filhos de Corá relata aqui nesse salmo. Ele diz assim, que Jesus, que o nosso Deus, ele é o nosso refúgio. Não é que será. Jesus não será, não, ele é. Ele é, amados. Quando o adversário chegar para lutar contra a tua vida, para lutar contra a tua família, você não tem que negociar com o adversário. Você não tem que negociar com o inimigo. Porque quando você tenta negociar, ele vai debochar da sua cara. Ele vai dizer assim, cadê o Deus? Cadê o Deus que você serve? Cadê ele? Então, como vai ficar os filhos de Deus sendo afrontados pelo adversário e abrindo mão da bênção e da vitória que o nosso Senhor, ele diz, que nos protege diante das adversidades. Então, isso é muito grave quando nós não tomamos posse da palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia. Não existe profecia maior na terra do que a palavra de Deus. Existem pessoas procurando profecia, correndo atrás de profeta, mas se esquece de abrir a palavra de Deus e consultar esse Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O inimigo, amados, ele se arma para nos afrontar. Ele desafia a nossa confiança, ele questiona a nossa fé, ele tenta fazer aliança conosco, ele zomba da nossa confiança em Deus, tirando assim o foco que é a confiança, que é o crer nesse Jesus. Mas nós sabemos que se nós permanecermos em Cristo, nós teremos vitória. Porque o nosso Deus, ele é tremendo. Ele é o nosso refúgio. A palavra, amadas, ela nos traz a certeza de vitória. E aí, seguindo esse versículo, ele continua dizendo que ele é a nossa fortaleza. Olha que coisa linda. Os filhos de Corá, ele escreve dizendo, Deus, ele é a nossa fortaleza. Fortaleza, amados, refere-se a uma estrutura de defesa sólida, intransponível. Algo que está ali protegido, guardado. Isso me faz lembrar dos muros de Jericó. Amados, vocês viram que aquela cidade de Jericó, ela era cercada por um muro, assim como Jerusalém. E nós vemos que enquanto o adversário tentava lutar contra essa cidade, eles não conseguiam vencer, porque a cidade era cercada. Mas quando Deus, ele dá um projeto para um homem e para uma mulher de Deus, aleluia, atravessar essa barreira, atravessar esses muros, aleluia, o Senhor, ele levanta pessoas, ele levanta arquivos, a pessoas, situações adversas, para dar vitória e você acessar este lugar. Então, amados, fortaleza é uma estrutura sólida. Em tempo de crise, amado, Deus, ele é apenas não é apenas só um refúgio, mas ele é uma fortaleza. Ele também é uma fortaleza
E ele protege com mão forte o seu povo. Mas uma força ativa que nos dá poder de resistência. Deus, ele tem um poder ativo sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele traz, amado, uma proteção que nós não conhecemos, que nós não temos este acesso total. O nosso acesso é limitado, porque nós somos humanos, mas o nosso Deus, ele não está limitado a lugares, a circunstância, a situação. Não. Ele nos protege, amado, com uma fortaleza, com uma redoma de fogo. Oh, aleluia! Oh, glória e aleluia! Ele nos coloca debaixo das suas asas, mas e nos fortalece, tornando nós homens de carne e osso, capazes de enfrentar qualquer situação, tendo sido encorajado por esse Deus, tendo na nossa mão o escudo da fé, a espada, aleluia, na outra, destronando todo o principado e potestade. Deus, ele nos traz à memória as lutas que nós temos passado nos lugares aonde nós estamos. Cada um de nós temos sofrido algum tipo de luta. E você vê que o Senhor, ele sempre traz um escape. Ele sempre dá um direcionamento. Oh, glória! Oh, aleluia! Deus, ele é poderoso, amado. Deus, ele foi e será aquele que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Apesar da adversidade vir com força para nos destruir, mas nós não podemos negar o Deus que nós servimos. Nós honramos o nosso Deus quando nós resistimos ao adversário. Quando nós nos levantamos, quando nós não nos prostramos diante da luta, diante das situações. As tentativas do adversário são muitas, em todas as áreas, em todos os lugares. O adversário, ele procura uma legalidade, uma brecha para ele entrar e fazer uma arruaça e trazer confusão para dentro dos lares. Mas Jesus, ele nos coloca numa redoma de fogo, ele nos protege, ele nos guarda, porque nós somos filho desse Deus poderoso. Nós somos chamados para este tempo. Nós somos a nação chamada para este tempo, para proclamar a palavra de Deus em todos os lugares, em todas as nações. O nosso Deus, ele é poderoso para quebrar toda a flecha inflamada do adversário. Tudo aquilo que você achava que não tinha mais jeito, o Senhor diz que tem jeito sim. O Senhor diz que tem jeito sim para você. A tua situação, o Senhor ainda não deu a última palavra. Ele diz que ainda não deu a última palavra e ele te convida a você retornar para dentro desta fortaleza. O meu Jesus, ele diz, retorne para dentro desta fortaleza, que quando você estiver dentro desta fortaleza, você está guardado, você está protegido, nenhum mal vai te atingir. O nosso Deus, aleluia, ele envia anjos agora na tua casa. O Senhor envia anjos, o Senhor está, aleluia, dando ordem para que muitos lixos,
Muitos lixos espirituais sejam tirados agora de dentro da tua casa. Muitos lixos espirituais que entraram, que deram brecha, que deram legalidade para você não sentir a presença dele. O Senhor diz que está tirando hoje lixos espirituais, lixo que entraram através de objetos, de palavra, de situações. O meu Deus, ele é um Deus que vê todas as coisas. Ele vê além da nossa visão material, física. Ele vê o que está oculto e escondido. E esse Deus, ele revela que ele está tirando objetos de dentro de lares aqui. Pessoas que não sentiam mais a presença de Deus. Deus, ele está entrando hoje, aleluia, com providência na tua casa. Deus, ele está dizendo, mantenha-se posicionado dentro desta redoma de fogo, dentro desta fortaleza, porque enquanto você estiver lá, você vai estar guardado. Agora o Senhor, aleluia, aleluia, ele te guarda com uma palavra de proteção, uma palavra de Pai, uma palavra, aleluia, que vai te fortalecer, e o inimigo tem que bater em retirada. Aleluia, o povo de Deus, aleluia, é vitorioso. O povo de Deus não pode se manter apático às armadilhas do adversário. Em meio às pressões do inimigo, ao silêncio e à obediência, aleluia, você vai ser alcançado pelo Senhor nessa tarde. Você será agora alcançado e lançado dentro dessa redoma de fogo, dessa proteção divina, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O inimigo, amados, ele sempre vai tentar minar a tua fé, ele vai tentar minar os teus projetos, com medo, com mentiras, com chantagem. Mas o nosso Deus, ele se levanta como um Deus protetor nesta tarde, nesta noite, aonde você estiver. Aleluia! E ele não aceita negociação. Aleluia! Então, meu querido e minha querida, se mantenha firme na presença de Deus, porque o adversário já bateu em retirada. A adversidade já bateu em retirada. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra do Senhor nessa tarde. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Então, amado, o versículo segue dizendo que Jesus, que Deus, ele é o socorro bem presente na angústia. Olha que coisa extraordinária, amado. O Senhor Jesus, ele diz que ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Essa frase, socorro bem presente, enfatiza a ideia de que Deus não está distante, ele não está inacessível a você e a mim, mas ele é de imediato, ele está disponível. Quando nós precisamos, ele está disponível. Aleluia! O termo bem presente transmite a ideia de que Deus está perto, ele está bem presente, ele está perto, ele está à sua frente, ele está ao seu lado, ele está ao seu redor, ele está te guardando, ele está te protegendo, ele está te dando uma nova armadura. Oh, aleluia! É muito forte a presença desse
desse Deus. É muito forte a presença do nosso Pai. Deus, Ele está perto, amado, pronto para te ajudar e para me ajudar. A palavra angústia, amado, aponta para um momento de sofrimento, de dificuldade, de incerteza. Mas isso, amado, é um momento, é um momento. Então suporta, clama por este Abba, que Ele é, aleluia, o teu socorro, o teu escudo. Então Ele está nos dando aqui várias chaves. Quando você pensar que você está só, não, lembra que você serve a um Deus que é poderoso, a um Deus que traz para você toda a segurança, que traz para você uma proteção extraordinária. É aquele Deus que coloca a armadura de Efésios 6 sobre a tua cabeça. Então, meu amado, tome posse dessa ferramenta a qual o Senhor tem te dado. Toma posse dessa armadura que o Senhor já tem te dado na terra. Oh, aleluia! Então, meu querido, Deus, então, se apresenta para mim e para você como uma proteção. Aleluia, como uma proteção que está ligada contigo, aleluia, guiando os teus passos, guiando os teus projetos. Deus, então, se apresenta como aquele que está disponível para nos socorrer, exatamente, amados, quando estamos enfrentando as situações difíceis na nossa vida. E aqui, amados, é onde muito cristão se perde. Aqui é onde muito cristão perde a oportunidade e perde a sua vez de ser abençoado por Deus. Porque no meio da adversidade, eles tendem a sair da presença do Senhor e buscar refúgio em lugares que não devem. E isso é um perigo para a nossa vida. Então, meus queridos, nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. As afrontas, amado, vai vir. O inimigo sempre vai tentar nos tirar da presença de Deus. Mas você já enfrentou tantas guerras. Se lembra de onde Deus te tirou? Se lembra de onde o Senhor te trouxe e te colocou em lugar alto, em lugar protegido. Não abre mão desse lugar por nada, meu amado. Não abre mão deste lugar por nada. Se mantém na presença do Senhor, porque esse momento, amado, esse momento é passageiro de luta. Esse momento é passageiro. Deus, Ele está vendo. Ele sabe até onde nós suportamos. E quando, amados, nós não aguentamos, quando nós clamamos a Ele, Ele pega nós no seu colo e nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, amados. Nosso Deus, Ele é poderoso, meus queridos. Aleluia! Se nós cristãos tomasse somente esse versículo e todos os dias aplicasse ele na nossa vida, amados, nós não iríamos mais sentir tanta afronta do adversário, como muitos cristãos me ligam, me mandam mensagem: ô pastora, me ajuda, me socorre, o que está acontecendo tanta luta comigo? Mas, amado, a palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, é na hora da angústia que você tem que se voltar para esse Deus. É na hora da angústia que você tem que voltar para o Senhor, retroceder para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui.
Até quando, ó papai, o adversário vai me afrontar? Aí, amados, o Senhor, ele vai ver que você vai se levantar pela madrugada, que você vai prestar um culto de ação de graça na sua casa, mesmo se você não tiver acessado a sua vitória, mesmo que você não tenha recebido a vitória, você vai acessar a vitória, você vai dizer, eu tomo posse, você vai dizer, eu tomo posse desta obra, eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse porque o meu Deus, ele está comigo, ele traz à existência aquilo que não existe, ele é poderoso, ele é guerreiro, ele é general de guerra, ele não perdeu uma guerra sequer, ele não perdeu uma guerra sequer. Esse versículo, amado, é parte desse salmo tão precioso, que no tempo que o Covid estava assolando o mundo e que a gente fazia os cultos nas congregações, esse salmo aqui, ele ficou como referência. Todo mundo, em qualquer congregação que a gente ia, era aqueles culto pingado, com poucas pessoas, mas era a primeira palavra lida nas congregações, porque ele traz uma firmeza, uma certeza que Deus nos guarda, que Deus nos protege. Porque este salmo, ele nos ensina a ter uma confiança em Deus durante tempos de calamidade, tempos de níveis pessoal, quando é coletivo, meus amados. Aqui, os filhos de Corá, eles escreveram este salmo, porque Senaqueribe, ele estava com um grande exército, assolando o povo de Judá. Então, a perseguição que eles estavam sofrendo era uma perseguição coletiva. Então, amados, que nós possamos praticar essa palavra todos os dias da nossa vida. Esse Salmo 46 foi feito exatamente para nós cristãos tomar posse dessa palavra. Deus, ele é o apoio firme e seguro em tempo de desespero. Em tempo, amados, que você olha para um lado, você olha para o outro, para a direita, para a esquerda, e você não vê socorro. Você não vê socorro. Você olha e você diz assim, meu Deus, não tem uma pessoa para me ajudar. Eu não consigo, eu não estou vendo, ninguém direciona para mim uma palavra para consolar a minha alma. Mas, amados, é nesse momento que nós devemos entrar nessa palavra, olhar essa palavra, a qual o Senhor já tem ministrado em nossos corações. Em momentos de dificuldade pessoal, amados, quando estamos passando por angústias, perda, que é no caso da nossa irmã, é nesse momento, amado, quando nós estamos passando por esse momento de perda, sabe? Nós temos que nos voltar para Jesus, sabendo que Ele é o nosso consolo. São momentos de desespero, sim. São momentos trágicos, sim. Mas Ele é o nosso bálsamo. Ele é aquele que nos conforta. Podemos lembrar que Deus está presente, amado, para nos ajudar. Ele não é uma pessoa distante, ele não é uma pessoa que está longe e que não está te vendo. Não, ele está vendo, amado, toda a nossa situação, as nossas circunstâncias. Ele está presente em toda a nossa vida, oferecendo a sua proteção e a sua força. Olha que coisa maravilhosa, amados. Isso é coisa linda, é coisa tremenda. E nós sabemos que esse Deus, ele tem estado conosco todos os dias. Nós estamos aqui, amados, em um projeto de jejum de 90 dias. E não é fácil.
Não é fácil você entrar num projeto, aleluia, de jejum todos os dias, com uma janela de alimento. Aí você diz assim, mas por que esse projeto? Mas por que você entra nesse jejum? E aí você para e pensa assim, muitas das vezes, amado, o jejum não é sobre mim. É sobre os outros, é sobre as pessoas que vêm buscar a água aqui, é aonde pessoas vão me procurar. E o Senhor vai me passar uma palavra e vai me dar uma palavra viva e eficaz para transbordar na vida das pessoas. É por isso que o cristão, ele tem que estar alicerçado em Cristo Jesus. As perdas, meus queridos, as dificuldades, meus queridos, é a oportunidade de crescimento, é a oportunidade de crescermos na presença do Senhor. Amados, agora eu falando de perca, eu quero dar um testemunho para vocês. Na conferência da Global do ano passado, do dia 28 de junho, o Senhor recolheu o meu irmão. Ele era o meu único irmão homem. E nós estávamos lá em Sumaré, na conferência, e estava saindo da janta, e eu estava com o profeta Frederico, a pastora Ellen, quando a minha sobrinha me ligou, passando a notícia. Aquele momento assim, é como o chão se abrisse, porque o meu irmão homem, quando o meu pai, meu pai, eu acredito que vocês já ouviram o meu testemunho, se ainda não ouviram o meu testemunho, o meu pai, ele teve 3 AVC, e no último AVC, os médicos profetizaram, não, disseram que ele estava morto. Eles anunciaram para nós que o meu pai estava morto. Então, a funerária foi até ali no hospital para recolher o corpo do meu pai. Só que Deus, ele tinha enviado um anjo na madrugada, ele tinha falado com a minha mãe, que a gente estava em oração ali, em 2014, nós estávamos reunidos orando em favor do meu pai, por causa do acidente que ele tinha sofrido, e o Senhor tinha mandado um anjo ali, e ele falou para minha mãe, que não era para a morte, mas era para a vida, era para testemunhar. Só que na manhã do dia seguinte, o hospital liga dizendo que meu pai tinha falecido. E nós corremos da casa da minha irmã para o hospital para ir de encontro com os médicos. Quando nós chegamos lá, a funerária já estava para recolher o corpo do meu pai. Só que a minha mãe falou assim, não, tá errado, porque Deus falou que não ia recolher ele, não nesse momento. Amados, quando passou um tempo ali de preparo, meu pai veio à vida. O meu pai, ele veio à vida. Ele trouxe um testemunho muito lindo, porque ele conta um testemunho lindíssimo aonde o Senhor levou ele. Então, enquanto ele estava naquela UTI, que ele teve a sentença de morte, ele foi arrebatado, ele foi levado em um lugar aonde o Senhor mostrou para ele muitas casas construídas e muitas casas que estavam sendo construídas. Então, meus queridos, nessa época, quando meu pai voltou em si, que ele voltou à tona e que nós recebemos ele ali, aquele prêmio do Senhor, ele passou para o meu irmão, ele disse assim, eu passo para você, meu filho, único filho homem, a responsabilidade de educar a nossa família. Então, meu pai, ele passou o cajado para o meu irmão, porque meu irmão, ele era militar. Então, ele era uma pessoa muito respeitada na região. Então, a gente considerava o meu irmão não só como irmão, mas como pai, como conselheiro, como tudo. E naquele momento da notícia, foi como se o chão abrisse. Eu falei, meu Deus, e agora? Ali a gente correu, eu consegui ainda ir para o enterro, glória a Deus, né? Mas não é um momento fácil, irmã Fabiana, não é um momento fácil esse momento, mas eu entendo que aquele momento foi um momento de amadurecimento.
Quando eu cheguei lá, amados, no velório do meu irmão, que eu vi a minha mãe, com 94 anos, sentada numa cadeira, pegada com as mãos em cima do meu irmão. E quando eu cheguei lá, já tinha 2 dias que meu irmão tinha falecido. E nós chegamos ali, a minha mãe não tinha dormido, ela não saía perto do caixão, e ela não aceitava tomar remédio, ela não queria tomar chá, ela não aceitava. A minha mãe, ela permaneceu intacta. Isso parece coisa de outro mundo. Aonde aquela mulher achou força? Eu não consigo entender. Eu falo, meu Deus, como é que a minha mãe, com 94 anos, aguentou 3 dias sem dormir, 3 dias acordada de dia e de noite, sem dormir, ali velando o corpo do meu irmão. Sabe, algo extraordinário, algo assim que me deu um ensinamento muito grande, sabe, algo que me alicerçou. E eu, em ver a minha mãe daquela situação, com aquela idade, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que tomar esse exemplo da minha mãe e ser revestida por esse poder, por essa confiança que ela tem em Deus, porque os meus pais nos criaram dentro do Evangelho, meu pai e a minha mãe, obreiros da casa do Senhor. Mas, amados, é nesse momento que o Senhor, Ele nos guarda, que Ele nos protege. Então, não é um momento de desespero, é um momento de alegrarmos. Ou namai, lemarraché, lemanai. Mas o Senhor agora me diz que tem pessoas que têm chorado por percas, não mortal, mas por ainda perca física, por pessoas que se afastaram do Evangelho. E essa mãe, essa esposa, ela tem chorado por essas almas. Oh, aleluia! E o Senhor, Ele diz que Ele está enviando um consolo, um bálsamo para a tua vida neste dia. Diz o meu Deus que Ele está entrando com bálsamo. Ele diz assim, não te preocupas, porque está contado os dias que Ele vai trazer, namai de kesheremanai, o Senhor, Ele vai trazer para a presença do Senhor, aleluia, e o teu testemunho tu vai dar, o teu testemunho tu vai dar, aleluia, que o Senhor, Ele falou contigo neste culto, Ele diz, permanece, porque hoje eu estou passando, aleluia, um bálsamo nessa ferida que tem sangrado, você tem chorado, clamado a Deus, por vidas de pessoas, Oramai, decacela marraché, remanahassone me canta lá mais. O Senhor, Ele diz assim, eu estou colocando nas tuas mãos uma espada de ousadia, uma espada, aleluia, a qual você vai destronar o adversário. E o Senhor diz ainda, amado, é tempo de você fazer uma faxina espiritual na tua casa. Eita, lamana raché, lamaha, remanassore racelei, namassuri quere bababaché, renanassuri andecante lemahai. O Senhor, Ele diz, aleluia, neste dia, o Senhor diz que objetos entraram na tua casa, mas Ele fala, filha, eu vou te mostrar aonde esse objeto está, e que a partir de hoje eu destrono esse Satanás que está escondido na Machele Cantelemahai, escondido, trazendo confusão dentro do teu lar, trazendo, quando você fala uma coisa, o teu filho, o teu marido, ele entende outra. Quando você fala uma palavra, a tua esposa entende outra. Mas é Satanás
Satanás, desviando as palavras para que eles não sejam alcançados. Mas neste dia, o Senhor, aleluia, está quebrando este laço. Este laço está sendo quebrado agora, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Toma posse agora, que a partir de hoje, as tuas palavras vão adentrar como uma flecha no coração da tua família. É por isso que o Senhor está te dando uma espada. É para você guerrear. É para você guerrear. Não é para você deixar de canto, não. É para você levantar a tua cabeça. É para você levantar em jejum, em oração. Pela tua casa, guerreia. Guerreia. Não aceita. Não aceita perca dentro da tua casa. Não aceita perca na tua família. O Senhor diz que ainda há tempo. Meu Deus, é forte. É forte, meu Deus. O Senhor, ai, teca, shemai, uremeneha sekalabahaso, remeneha kalabahai. Meu Deus, meu Deus. Amadas, é forte. O Senhor diz que Ele está esperando o posicionamento de alguém aqui. Eu estou com o meu celular, eu tentei colocar no notebook, mas eu não consegui, a imagem ficava muito feia e eu preferi ficar com o meu celular mesmo. Mas o que o Senhor Jesus, Ele me diz, é que Ele precisa agir na vida de alguém aqui. Mas que essa pessoa, ela não está, você vai saber quem é. Essa pessoa, ela não está posicionada, sabe por quê? Porque ela está ela está fumando, eu vou dizer, ela está fumando escondido. Ela está fumando escondido. Eu senti assim, o cheiro do Zé Pilintra, eu senti agora assim, sabe, uma impregnação na machela, canta na marra. Mas o Senhor, Ele diz para você que Ele já falou contigo no particular. Ele já falou contigo no particular e você sabe que é com você. Ele sabe que é com você, você sabe. Você sabe que você, aleluia, não está posicionada para receber a promessa que Deus colocou na tua vida, mas Ele diz que Ele tem pressa. Ele diz assim, eu tenho pressa, porque, ai, meu catalaba cheia, Ele tem pressa na tua vida, porque o chamado que Ele tem para ti é muito forte. É muito forte, você não tem entendido. Você no meio das adversidades, você tem saído e tem ido de um canto a outro, aleluia. E quando você vai de um canto a outro, você olha para um lado, você olha para outro, não tem ninguém que te conhece, mas o Senhor, Ele está te vendo. O Senhor, Ele está te vendo. E por amor à tua alma, à tua casa, Ele te avisa, Ele te diz, amado, aleluia, que o projeto que Ele tem na tua vida é muito grande. É por isso que o inimigo, ele tem tentado de todos os lados arrancar você de vez da presença, arrancar você totalmente de vez, porque se você sair, a tua casa desmorona, porque tu é coluna. Então, amada, nesse dia, se posiciona. Deus, Ele quer que você se posicione, que você pegue aqui, ó, esta palavra, esse versículo, aleluia, a qual nós lemos, e você medite nele de dia e de noite. Diga assim, Deus, Tu és o meu refúgio,
Tu é a minha fortaleza. Deus, tu é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Então, Senhor, é nessa hora, eu estou angustiada, me socorre. Pede socorro a Deus, porque Ele, aleluia, Ele está enviando milhões e milhões de anjos ao teu redor, para que você receba do Senhor, aleluia, a libertação nessa tarde. No nome de Jesus, eu ministro sobre a vida de cada um aqui, a libertação, a restauração, a transformação no nome do Todo-Poderoso. No nome de Jesus Cristo, aleluia. Receba do Senhor a libertação neste dia. Receba a cura na sua alma. Pessoas machucadas, feridas, que estão com a alma ferida, destronada, mas o Senhor nesta dia, Ele te cura, Ele te restaura. O Senhor envia agora um bálsamo, uma unção nova sobre a tua cabeça. Sinta aí uma unção nova, sinta aí o Espírito Santo tocando em você agora. Sinta a presença de Deus agora. Aleluia, louvado seja Deus. Sinta aí a manifestação de Deus sobre a tua vida. Receba do Senhor a manifestação do Espírito Santo neste dia. O Senhor, Ele acessa agora a tua casa, o teu ambiente. Aleluia, sinta agora a presença deste anjo aí do teu lado. Seja agora tocado. Seja agora tocado, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, pelos anjos do Senhor nessa tarde, neste dia, que você seja agraciado com a vitória, em nome de Jesus amado. Em nome do Senhor Jesus, recebe do Senhor a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus, amados, que coisa maravilhosa, amados. Que coisa linda é o Senhor, aleluia, se preocupar com as nossas vidas. Muitas vezes o adversário vem ministrar na nossa mente, dizendo que nós não somos nada, que Deus não se importa conosco. Mas, amado, coloca uma coisa na tua cabeça: o nosso Deus, Ele se preocupa com uma pessoa. Lembra quando Jesus e os discípulos atravessaram o mar? Aleluia, a qual os discípulos enfrentavam aquela tempestade, mas quando eles atravessaram ali, eles passaram pelaquela tempestade, o Senhor Jesus, eles chegaram em uma ilha chamada dos Gadarenos, e Jesus atravessou todo esse mar, toda essa tempestade para socorrer uma vida. E é esse Deus que nesse dia estar aqui para socorrer a tua vida, para socorrer a tua casa, para socorrer a tua família, porque Ele se preocupa contigo. Ele tem a alegria de te abençoar. Meu querido e minha querida, se posicione diante de Deus, porque Deus, Ele fará coisas grandes e firmes que você nem imagina, mas Ele já deu ordem aos seus anjos ao seu respeito, e você, neste dia, está sendo alcançado pelo Senhor. Amém? Oh, glória, aleluia. Eu quero fazer uma oração, posso fazer, amado? Uma oração pelo povo, aleluia. Aleluia, bendito Deus. Querido, amém. Vou orar, então. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero apresentar cada uma destas vidas, Senhor, que estão neste culto.
todas as vidas que irão ver essa live depois. Pai, que o Senhor vá de encontro a estas vidas, que o Senhor venha arrancar pela raiz toda a malignidade. Pai, toda flecha inflamada seja agora arrancada, que toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, todo espiritismo seja agora quebrado, anulado, lançado no abismo, pelo poder que há em Cristo Jesus. Eu destrono toda palavra de maldição, toda enfermidade bate retirada agora, no nome de Jesus. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, sai da vida dessa criança, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu ministro a cura, eu ministro a cura, eu ministro a libertação, no nome de Jesus. Seja alcançado agora pelos anjos ministradores da cura, em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, Pai, que eu ministro, Pai, aleluia, a libertação sobre a vida de cada um dos teus filhos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero agradecer, aleluia, a oportunidade que a pastora Fabiana nos deu, a pastora Alessandra nos ter recebido, aleluia, estou muito contente, feliz com vocês, e eu agradeço muito por essa oportunidade de estar ministrando para vocês nesse dia. Que o Senhor Jesus continue abençoando o ministério de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra poderosa. Muito, muito, muito forte mesmo. E como você diz, né, que na palavra diz, o Senhor diz que o socorro que vem do alto, né, um socorro bem presente, louvado seja Deus. E na palavra em Salmos 9, no versículo 10, Salmos 9, versículo 10, ele diz que o Senhor nunca nos desampara os que buscam o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E nós devemos confiar nele. Não devemos colocar a nossa confiança em carros e cavalos. Devemos confiar no Senhor. Os olhos têm que ficar no Senhor, né? Mesmo que a circunstância seja difícil, seja uma circunstância que venha nos machucar, devemos estar focados no Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente. Amém? Pastor Alexandra, eu queria acrescentar aqui que meu marido, ele não é cristão, ele acredita em Deus da maneira dele, né, minha família, e a minha sogra é cristã. Então, eu vi que depois que minha sogra, antes dela ir, no caso, ele estava orando, e eu fiquei perguntando, Senhor, às vezes, como a senhora, ou agora, até na hora da angústia, a pessoa se volta ao Senhor, até na hora do sofrimento, a pessoa vira crente. Então, será se foi esse o motivo na qual o Senhor recolheu minha sogra para que ele voltasse para perto de Titi? Porque se ele não quis ir com amor, ele está indo pela dor. Então, às vezes, a gente tem que sentir. Jesus falou, eu te chamei, você não quis ir, agora vai doer um pouco, vou levar a mãe. Então, às vezes, eu fiquei pensando realmente nisso, será se foi isso mesmo? Ele voltou a orar, ele está falando com Deus? Será que foi para unir o coração do pai com o filho, alguém, alguma família? Não sei, mas são mistérios do Senhor. É verdade, né? Em tudo Deus tem um propósito, né? Mesmo na dor, como você mesma falou, a gente não entende agora, mas Deus, Ele é lindo, Ele é perfeito. Em tudo temos que dar graças ao Senhor. Mesmo que passar por momento de dificuldade, momento de sofrimento, devemos dar graças ao Senhor. É difícil, mas nós que conhecemos da palavra, tudo que vem do Senhor é perfeito. Tudo que vem do Senhor é perfeito. Então, temos que deixar o nosso eu de lado, nosso
pensamentos, nossos achismos ao lado e crer na palavra de Deus, né? Ter confiança no Senhor e se agarrar nas promessas do Senhor, né? E é assim, eu creio que teve um propósito, sim, pastora Fabiana, com certeza. E, pastora Maria, eu estava no dia da conferência, eu estava no hotel, acho que a senhora também estava, eu ouvi os gritos lá, e eu fiquei pensando, meu Deus, foi bem no segundo dia, acho que do evento da Global, não foi? No primeiro dia. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu faria numa situação dessa? Voltar para a Alemanha? Ou ficar lá na Global? Senti também por sua dor. Não sabia que era a senhora, não. É forte. Não é fácil, não. É muito forte. E é isso, pastora Maria. A senhora poderia falar mais do seu ministério? Pelo que eu percebi, é um ministério voltado à cura de alma, né? E a pastora Maria, ela faz mentoria. Você poderia dizer como é que as pessoas podem entrar em contato com a senhora para buscar mentoria e ter um aconselhamento, uma direção para falar com a senhora? Como seria? Então, nós temos o suporte, tá? Nós temos aí na minha bio, na minha página no Instagram, né? Nós temos o contato, né? E as pessoas podem estar entrando lá e pegando, né, o contato do suporte e agendando com a gente a mentoria, né? Eu tenho voltado realmente para a salvação de almas, porque a palavra de Deus, ela nos diz assim, que sábio é quem ganha almas. Não é verdade? Então, se a sabedoria é quem ganha almas, então o meu prazer, a minha alegria, né, é de ver as pessoas se rendendo aos pés do Senhor. E eu creio, né, minhas queridas, que Deus, ele é poderoso, né, para curar. E eu fico feliz, assim, que no culto, quando a gente fez, quando estava voltando do Rio Grande do Sul, a qual eu ministrei, eu fiquei tão feliz porque mais de 15 almas aceitaram Jesus. Eu fiquei assim maravilhada, sabe? Eu fiquei impactada, eu falei, meu Deus, que coisa linda, que coisa tremenda é ver Jesus curando, Jesus tratando pessoas, Jesus mudando, né, a vida das pessoas. Então, eu fico feliz demais em ser uma das pessoas a qual o Senhor tem usado, né, na terra para pregar e trazer a palavra do Senhor. Então, eu fico muito feliz, amadas. Então, quem precisar de mentoria, a gente dá a mentoria, tá bom? A gente trabalha com cura interior, tá? Libertação, né? Aí lá vai ter um cartaz lá na minha página, aí as pessoas podem entrar lá, acessar, tá? É forte, o negócio é muito legal, é muito bom, né? E o Senhor, ele tem tratado muitas pessoas, ele tem cuidado de muitas pessoas, graças a Deus. Também eu esqueci de falar da Gabi, a pastora Gabi, que está aí, né? Minha amada, ela me recebeu com tanto carinho lá na Flórida, meu Deus do céu, lá em Boston, foi lindo demais, essa mulher é linda demais. Amo a vida dela, ela é bênção do Senhor, o esposo dela, meu Deus, que amor, que família linda, né, que ela tem. Então, sou muito grata ao Senhor pela vida da minha irmã. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Então, a pastora Maria, ela mora em São Paulo, né? Ela faz parte do Ministério Global Fire, é uma bênção, esse ministério é uma bênção, nós temos muito respeito por esse ministério, é bênção demais. E a senhora também faz live diariamente. A senhora poderia dizer assim, tem um horário específico, tem os dias, aliás, todos os dias, mas tem um horário, se é de manhã, se é à tarde, tem um horário programado?
Sim, sim, minha amada, até esqueci da live, né? É assim, a gente tem, sim, todos os dias live, a partir das 15 horas, horário de Brasília, tá? Às 15 horas a gente tem a live, então todo dia nós temos uma palavra, e eu sempre falo assim, né? Que é a palavra raiz, né? Porque é uma palavra de salvação, né? Não é uma palavra de prosperidade, sabe? Como muitas pessoas fazem. O meu ministério, ele visa a alma, alcançar almas. Então, todos os dias, pelo Instagram, né? Pelo Instagram, a gente faz live, né? E o Senhor, ele tem curado muitas pessoas, porque eu recebo um retorno muito grande. Um retorno muito grande das pessoas. Pessoas que têm dito, nossa, o Senhor me alcançou através da sua vida. Então, é algo assim tremendo o que o Senhor ele tem feito. Então, é maravilhoso, amadas. É maravilhoso. Então, entre lá todos os dias, às 15 horas, horário de Brasília. Amém. Glória a Deus. Bênção demais. Então, é só agradecimento, não é? Muita gratidão mesmo por ter aceito o nosso humilde convite. Não temos palavras para agradecer. A senhora é bênção do Senhor. E esse Ministério Cura da Alma, eu costumo dizer que é um ministério cheio da compaixão, não é? Porque busca as almas, e principalmente os evangelistas têm esse ministério voltado assim, para ganhar almas do Senhor, para o Senhor. E é uma compaixão que a gente não sabe dizer como é lindo, né? Esse ministério da cura da alma. Só sabe quem realmente tem esse chamado mesmo, porque não é para todos, né? A cura da alma não é para todos. Mas eu tenho aqui... Desculpa, pastora, pode falar. Pode dizer, pastora Fabiana. Eu tenho uma pergunta aqui para a pastora Maria. Pastora Maria, nesse no seu caminhar até hoje, me diga uma experiência que a senhora teve, assim, que a senhora foi confrontada com o fedorento, o capiroto, coisa ruim. Conta aí uma experiência pra gente aqui. Gente, eu tive várias experiências, muitas assim, diversas. Mas, assim, quando eu entrei na Global, que eu não conhecia como fazia libertação online, né? E aí, tinha duas jovens dirigindo o culto, e eu ainda não era membro, eu só estava ali assistindo o culto. E aí, a minha sobrinha foi que me colocou lá dentro dessa reunião. E ela já estava seguindo a Global. E na hora da oração final, acho que era a Thaís e outra moça que até já saiu da liderança. Elas estavam dirigindo o culto, a profeta Thaís. E aí a moça, elas disseram assim, eu queria chamar alguém que orasse pelo término do culto. E a minha sobrinha escreveu no chat assim, chama a minha tia que está aí, a Maria Leite, chama a Maria Leite, chama a Maria Leite. Então, ela ficou insistindo no chat. Aí a Thaís, e essa outra moça que já saiu, que eu não estou lembrado o nome dela, Tailândia, sei lá, um negócio assim, foi e me chamou. E eu nunca tinha visto, né, o demônio se manifestar online. E naquele dia, tinha assim, e o ministério não era grande, era ainda o Clube Fire, que tinha uma faixa assim, de 100 e poucas pessoas. Amados, tinha um jovem que na hora quando eu saudei a igreja, na hora, o cara começou aquele negócio assim, e ele se torcia todo, e colocava as mãos para trás, aquele negócio assim. Aí o pessoal no chat endoidaram, assim, dizendo, mas de novo, né? Ou seja, o rapaz, ele tinha o costume, né? De quando alguém que tinha unção fosse orar, se eu fizesse alguma pronúncia, o demônio se manifestava, né?
E eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento desse cara, e nem sabia nada, eu estava ali por estar mesmo. E aí, naquela hora eu falei, Jesus, e agora? Como é que é isso? Porque presencial, você vai lá, você põe a mão, você expulsa, você, né, é diferente. Então, essa experiência online, para mim, foi algo extraordinário. E aí, foi aonde eu descobri, olha, muita atenção neste horário, foi aí onde eu descobri que Deus, ele tinha me dado um exército de anjos, e eu não sabia. Nesse dia eu descobri. Quando aquele cara estava todo se torcendo e torcendo, aí de repente eu ouvi o Espírito Santo falando na minha orelha: cadê o exército de anjos que eu te dei? Aí eu disse: pronto, é a chave. Falei: é isso, eu não vou lá onde ele está, mas os anjos vai. Aí na hora, eu dei uma ordem, sabe? Tem pessoas que se escandalizam quando escutam isso. Mas como? Como que é isso? Como que pode? Aí eu falei na hora, então se eu tenho um exército de anjos à minha disposição, eu dou ordem agora a todos os anjos do meu ministério, ir lá da casa desse rapaz, amarrar aquele demônio e lançar no abismo. E foi um barulho tão grande, esse cara caiu da cadeira, mas a reunião continuou. A reunião tinha... Quando pegava fogo assim, as meninas entravam na madrugada dentro. Elas não tinham discernimento das coisas, entendeu? Então, entrava na madrugada. E aquele cara rebuliçava lá, e eu, pá, vai anjo, corta, lança, pá. E eu falando, dando ordem aos anjos, dando comando. Aí, de repente, aquele moço ficou quietinho lá, e a reunião... Aí, a Thaís começou a colocar o louvor lá, e eu ministrando na vida dele, e aí daqui a pouco ele voltou em si. Aí ele disse assim, que ele nunca tinha sido ministrado daquele jeito. Aí eu pensei comigo, nem eu tinha ministrado dessa maneira. Mas foi algo assim, extraordinário. E de fato, o que aconteceu? Eu me tornei amiga desse rapaz. Eu me tornei amiga, sabe quando você se torna amiga de uma pessoa independente do ministério? Aí ele me chamou no particular e nós começamos a conversar. E algumas vezes a gente se viu, né? A gente se encontrou, ele mora em Campinas, e ele continuou assistindo os cultos, e Deus tratou ele de uma maneira extraordinária. Algo extraordinário aconteceu, porque Deus até deu um casamento para ele. Foi algo fenomenal. E fisicamente, amada, meu Deus do céu, são tantas coisas, são tantos os exemplos assim de impacto assim muito grande, porque na madrugada a gente fazia um tempo atrás, a gente fazia muito evangelismo na madrugada, levando alimento ao povo debaixo das pontes, dos viadutos e tudo. E nessas ocasiões aí, aí eu fiquei com aquela capa de evangelismo, de evangelizar gente que tem vício, que tem, sabe, eu tomei posse dessa capa. Aí o povo que ia evangelizar, não teve um problema, sei que Deus desmontou o grupo. Aí eu falei, é porque Deus tem um propósito com cada um. Vou pegar minha capa. Peguei minha capa, vesti a minha capa. Aí eu falei, agora eu vou evangelizar. Aí me deram o ministério de missão da minha igreja. Aí eu falei, agora com esse ministério de missão, eu vou nas favelas. Aí eu comecei a ir nas favelas. Então tem uma favela muito perto da igreja onde eu congrego, e eu comecei a entrar lá. E lá o pessoal que fuma e tudo, eles começaram a me respeitar. Quando eles me encontravam na rua, eles vinham e me abraçavam, sabe? E quando eu abraçava eles, eu sentia que eles estavam armados, que eles tinham as coisas escondidas. Mas teve um dia especial, teve um dia extraordinário. Toda vez que a gente ia, tinha sempre alguém que ia pela primeira vez. E nesse dia, foi uma amiga minha, que o nome dela é Gilvânia, e ela é muito minha amiga, e Deus usa muito ela. E aí, quando ela foi comigo, que ela viu, assim, o impacto, sabe?
de você chegar na favela, aquelas pessoas estar de um lado e do outro, fumando, traficando, sabe? Aquele cheiro horrível. Aí o que aconteceu? Nós entramos ali e o cara que vendia, ele veio correndo assim e me abraçou. Aí a Gilvânia ficou em pânico, achando que ele queria me sequestrar, achando, né? Aí eu falei, não, Gilvânia, calma, relaxa que aqui Deus está no comando. Aí ficamos ali com ele, e ele estava acompanhado nesse dia com a moça. E naquele dia, Deus me deu, usou a minha vida para dizer para ele que os dias dele estavam contados. Que o inimigo tinha lançado uma seta para matar ele. E eu comecei a falar aquilo ali para ele, sabe? No meio do povo ali. E a mulher que estava com ele assim, a namorada dele, a companheira dele, estava com ele lá, e ela ficou assim, impactada. Aí eu comecei a falar, não, e a pessoa é assim. Eu comecei a dar a fisionomia da pessoa. E eles começaram a entrar em pânico, porque era como... Eles sabiam quem era a pessoa, né? O Senhor me dizia como era a pessoa, e eu começava a dizer, a pessoa é assim, ele usa assim, ele tem um costume assim, ele faz assim, ele entra na tua casa assim, e ele ficou apavorado. Aí, beleza, ele recebeu ali, ele se ajoelhou, mas ele não aceitou Jesus. Quando foi na semana seguinte, quando eu cheguei lá, ele já foi, mas a mulher me encontrar de longe. Ele disse assim, Maria Leite, Deus, ele me livrou. Aquela oração me livrou. Eu falei, como assim? O homem entrou na minha casa com a arma para atirar. E a arma não disparava. Ele apertava o gatilho e a arma não disparava. Aí eu dizia, aceita Jesus, filho. Aceita Jesus, filho. Jesus tem um trabalhar na sua vida. E aí, aquele rapaz, ele aceitou Jesus naquele dia. A mulher não, mas ele aceitou. Só que eles foram embora, eu não tenho mais o contato deles, eu não sei para onde eles foram. Eu não sei se ele ainda permanece. Mas, assim, muitas coisas grandes, assim, o Senhor tem feito, né? Na vida dessa amiga minha também, que estava me acompanhando, né? Eu fui orar por ela na casa dela. E ali, quando eu estava orando, tinha uma outra amiga minha comigo, a Célia, e quando eu estava orando por ela, sabe? Ela começou a expelir uma golda. E aquela golda saía pelo canto da boca dela. Era assim, era como se fosse uma cobra, mas era uma coisa gosmenta, era algo gosmento. E aquilo ali, aquela coisa assim, ela andava dentro do quarto dessa minha colega. E foi isso que fez ela voltar para Jesus. Foi isso que fez ela voltar para o Senhor, ela e a família dela. Foi esse testemunho dentro da casa dela, dentro do quarto dela, na verdade, né, que aconteceu isso. Foi algo assim extraordinário, que a gente vai guardando essas coisas, esses testemunhos. Então, eu vejo assim que Deus, ele tem algo extraordinário na parte da libertação, da cura da alma sobre a minha vida. Ele tem um peso muito grande sobre isso. Então, o Senhor, ele tem me capacitado, tem trazido palavra, tem trazido pessoas, né, necessitadas, carentes disso, de ser tratada, né? Então, é para a honra e glória do nome do Senhor. Eu não sou nada, eu sou igualzinha a qualquer um, toda a honra é para o meu Deus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe. Meu Deus, é poderoso. Vamos marcar aqui, pastor Alexandre, aqui uma live aqui com a pastora Maria, só para ela dar aqui os testemunhos dela para a edificação da igreja do Senhor. É poderoso. Quando você começa a viver essas coisas loucas ainda do sobrenatural, você quer mais, você quer mais. Aí, às vezes, quando vem assim, uns capirotos, você diz, eu não quero mais, não. É poderoso, pastor, é poderoso. Tem que falar nos capirotos da Global, hein? Lá das conferências, hein? Lá a gente nem fala. Porque lá, você viu, né, como é que é lá, né? E o negócio foi... Não tem explicação aqui, não, pastor. Apóstolo Larissa.
Zé Pilinto, eu já te vi no mundo espiritual, eu já te vi, te manifesta. E, meu Deus, tanto discernimento é esse, meu pai. Pastor Fabi, não foi, eu não lembro se foi da Libertador, foi antes da Libertador, teve um outro da Global, que a gente estava ensinando os alunos a ministrar, né? Então, como eu era líder dos staff, eu tinha que deixar eles ministrar as pessoas. Então, chegou a hora do almoço e tinha 2 pastores tentando libertar uma mulher lá. E eu só observei, eu falei, meu Deus, o almoço vai acabar e esses homens não expulsam esse demônio. E eles lá lutando, eles estavam suados, o demônio fazia tudo com eles. Fazia gato e sapato, pegava essa moça, jogava em cima das cadeiras, e ela se debatia no meio das cadeiras, e ela gritava, ela falava, e eu só de longe observando, porque a apóstola tinha dito assim, deixa que eles tirem os capirotos, deixa que... Não, aí um dos pastores cansou. Um dos pastores cansou e ficou em pé assim. Aí ele olhava para mim e olhava para a mulher lá endemoniada. Aí eu falei, meu Deus, será que ele está me pedindo socorro? Aí eu falei, não. Aí tinha mais 2 pastoras comigo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou lá agora, em nome de Jesus. Aí eu cheguei lá e falei assim, rapaz, o que é que está acontecendo aqui? Aí o pastor falou, não, ele não está me obedecendo, não. Aí eu falei assim, pois dá licença aí, meu amado, dá licença aí. Aí os 2 pastores ficaram assim de lado, e eu não toquei na mulher, não. Eu falei assim, olha para mim agora, no nome de Jesus, olha no meu olho. Aí quando a mulher olhou assim no meu olho, não era ela, era o demônio, né? O olho era um olho de morte, sabe? Era aquela opressão maligna de morte, sabe aquele... Quando eu fui assaltada, eu senti o gosto da morte. Gente, o cara colocou um 38 na minha cabeça, eu senti o gosto da morte. Sabe, tem um gosto de coisa... É horrendo, é horrível. Então, aquele demônio que estava naquela mulher era um demônio de morte, sabe? Era algo que eu já conhecia, sabe? Eu sabia. Aí, quando ele olhou para mim assim, com aquele olho morto, aquela coisa assim, aí eu falei assim, no nome de Jesus, sai agora! Sai agora! Disse assim 3 vezes. Aí a mulher começou assim. Aí eu falei, agora no nome de Jesus. Aí a mulher caiu no chão, pá, no chão, como morta. Aí os pastores, meu Deus, que foi isso? Falei, o que foi que vocês iam me deixar sem almoçar? Então, bora jejuar, bora orar, bora buscar a presença de Deus. Então, foi algo extraordinário. São experiências assim. E na Global, meu Deus do céu, a quantidade de vezes que Lilith se manifesta, e toda vez que manifesta é terrível, né? Só quem sabe é quem vê mesmo. Então, precisa participar. Eu tinha acordado na madrugada com a filha do pastor Leandro, a Manu. Aí eu estava nós 2 sentando no cantinho lá, aí a moça manifestou assim, bem perto da gente aqui. Aí a outra manifestou lá, Eu vi a Manu correndo pra cima dessa mulher, eu fiquei só olhando, meu Deus, a menina aqui de 16 anos aqui, ganhando aqui de mim. Foi expulsar ela demônio. Meu Deus, é tremendo as coisas que acontecem, que o Senhor faz acontecer, né? Temos tudo isso para nós treinar. Vamos transferir essa unção aí de libertação para a gente, é, pastora Fabiana? Rapaz, não vai orar e vai jejuar, não. É evangelista. Transfira essa unção aí. Aumenta mais. Você quer, né? Então vamos lá. Queremos. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu transfiro, Senhor, a unção de libertação. Pai, é no nome de Jesus, Pai. Abre os olhos espirituais dos teus filhos. Abre os sentidos espirituais dos teus filhos. Que a partir de hoje, Senhor, o Senhor derrame sobre elas a unção de ousadia. A unção que destrona todo jugo. Em nome de Jesus, eu ministro sobre cada um dos teus filhos agora a unção de libertação. Que eles sejam revestidos, Pai. Eu
imparto em nome de Jesus a capa que o Senhor tem me concedido. Pai, todos os dons, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Vai, Senhor, ao encontro de cada um dos teus filhos que estão sedentos neste dia. Pai, que eles se encontrem com o desejo, Senhor, de destronar o adversário. No nome de Jesus, eu imparto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Recebam no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu nunca vi tanto fogo nas minhas olhos. Eu vi o fogo assim, eu vi fogo, Vara. Fogo, fogo. Meu Deus, é forte. A pastora Fabiana já... Meu Deus. Jesus. Aleluia. Irei baixo. Glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus. Recebe aí. Unção completa. Recebe no nome de Jesus. Seja cheia, seja impactada. Seja impactada no nome do Senhor Jesus. Recebe mais fogo, mais unção, mais poder, mais autoridade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Acesse agora, acesse esse nível. No nome do Senhor Jesus, acessa agora esse novo nível, acessa esse novo nível, no nome de Jesus. Toma posse do nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Receba do Senhor, receba a autoridade de Deus para destronar principados, potestade, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Meu Deus, é forte, viu? Que unção, pastora, que unção, meu Deus, meu rosto está queimando aqui. Meu Jesus. Pastora Fabiana está arrebatada, glória a Deus. Receba. Aleluia. Então, Receba. pastora Fabiana, eita glória. Receba. Aleluia. Aleluia. Recebe aí, Flavinha, unção de ousadia, Flávia. Recebe unção de ousadia, Flávia. No nome de Jesus. Glória a No Deus. nome de Jesus. Só temos que agradecer. Pastora Fabiana, fica em pé, pastora Fabiana. Ô, glória. Aleluia. Meu Deus. Shalom, Cláudia. Então, pai, eu quero agradecer, evangelista, por esse... Meu Deus, esse fogo, essa chama em cima de nós. Aleluia, Jesus. Olha, se me deixasse aqui, eu ia longe, viu? Meu Deus, Fabiana, você está viva ainda, amiga? Ô, glória. Meu Jesus Cristo. Pegou aí, pastor Flávio? Eu vi fogo nos meus olhos, vai. Eu estava falando Pastora fogo. Fabiana, conte a benção, amado. Conte aí. Conte a benção. Aí disse que eu estava na Global, pastor Leandro ministrando. Eu estava lá no púlpito, lá, não sei o que eu fui fazer lá no púlpito. Quando eu vi, havia a apóstola Larissa. Eu falei, eu quero a tua unção. Pra quê? Meu Deus do céu, quase morro naquele lugar ali. Eu não sei, gente, eu tinha recebido já unção forte, mas que nem da apóstola Larissa. Aí eu não sei o que foi que jogaram água, jogaram óleo, não sei o que foi, se espingaram com isso de mim, gente, aí que eu me torci toda, aí que eu me torci, eu fui sugada as minhas forças, eu não tinha mais força para nada, eu sentei lá, fiquei lá, ó, tentando recuperar as minhas forças, aí eu fui lá para frente, onde a esposa do pastor não estava vendendo os livros, eu sentei lá e o pastor Felipe perguntou, Fabiana, o que está acontecendo contigo? O que foi?
Tá passando mal? Eu tô passando mal, eu tô passando mal. O que foi? O que foi? A apóstola Larissa me deixou a mim. Cara, ele começou a rir. Disse, gente, eu tô falando sério, eu tô brincando não. Gente, eu nunca recebi uma unção desse nível. Eu fiquei passando mal. É forte, não? É forte. É E forte, no nome de Jesus. esse nível está disponível para todos. Basta a gente se entregar mais e mais, entrar mais ainda na presença. O preço é muito alto, tem que jejuar muito, tem que ir mais na presença do Senhor e as coisas vão acontecendo. Esse nível é para todos. Ninguém Deus não faz acepção de pessoas, não. É para todos, mas que tem que pagar um preço, assim, É pra muito todos, alto. mas todos vão receber outra coisa. Isso aí. Então, vigília hoje. Ô, Glória! Eita, claro, pra mim já é, viu? Então, mais uma vez, quero agradecer a evangelista Maria, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus. Não temos palavras para agradecer, ó, e todos aqui, todo soltando os coraçõezinhos aqui. Esse povo aqui é tudo cheio da unção, sabe? É tudo assim, cheio do fogo de Deus, essas meninas aqui. Elas ficam aqui, tudo desesperadas por Jesus. E o apóstolo Eric está aqui entre as mulheres, louvado seja Deus. Todo mundo Também esse aí tem fome de Deus também. Então, obrigado e vamos orar, finalizando este culto já, online. pastor, já vai terminar, mais, né? A gente acabou de começar. mais alguma coisa? Alguém quer falar? Acabamos de começar aqui o culto, já vai terminar. Então, obrigado, Senhor. Vamos orar e vamos finalizar. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um culto online, Pai, na tua presença, Pai. Queremos agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor fez de novo, como sempre faz, Jesus. Porque o Senhor é bem-vindo aqui, o Espírito Santo de Deus é bem-vindo aqui, a obra do meu amigo Espírito Santo, nosso amigo. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo vá na casa de cada uma, né? Derrame a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, a tua luz, aleluia, Jesus, de calamanarabassubi, de comanai, derrama, Espírito Santo. Em nome de Jesus, sobre cada um dos meus irmãos e todos aqueles que vêm assistir, Pai, que sejam impactados pela tua presença, Senhor. Que a palavra que foi aqui, falada aqui, Senhor Jesus Cristo, que foi ministrada, Senhor, venham entrar nos corações de meus irmãos, Pai, que estão escutando, que vão escutar, que vão, aleluia, vão se encher da palavra, se encher da tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Jesus, por nunca nos desamparar. Obrigado por estar sempre conosco, Senhor Jesus, nos dando força, nos dando fé, aumentando ainda mais a nossa fé, Pai. Por tanto, testemunho poderoso que a evangelista Maria aqui disse, Pai, que a pastora Fabiana também disse, muitos testemunhos aqui, aleluia, que é para edificar a nossa fé. Nós agradecemos, Senhor Jesus, e consagramos todo este culto a Ti, Senhor Jesus. Entregamos a Ti, Jesus. E nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem um louvor aí para a gente adorar o Senhor, pastora Fabiana? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja na casa, na vida de família de cada um de vocês, ó. Beijinho, agora vai a hora do coração, ó. Aqui, ó. Deus abençoe, Ana Raquel. Beijinho, minha irmã. Deus abençoe. Ó, até semana que vem. Tchau, tchau.